1808. Esta vinda foi uma manobra política do príncipe regente Dom João para garantir a independência de Portugal diante da invasão pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Nesta transferência para o Brasil, a coroa portuguesa teve apoio da Inglaterra, que também auxiliou na expulsão das tropas napoleônicas. Mas antes de começar a ver o vídeo, Napoleão Bonaparte, imperador dos franceses, expandia seu território e os ideais da Revolução Francesa através de guerras. Após algumas vitórias, um inimigo em especial resistia à Inglaterra. Não podendo vencê-la pelas armas, em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, determinando que os países europeus fechassem os portos ao comércio com os ingleses. Esta medida não prejudicou a Inglaterra como Bonaparte pretendia, mas atingiu os países que dependiam dela para vender seus produtos, como Portugal. Por isso, Portugal não aderiu ao bloqueio continental devido à longa aliança política e comercial com os ingleses. Diante desta atitude, Bonaparte resolve atacar o país. Enquanto isso, em 22 de outubro de 1807, o príncipe regente Dom João e o rei da Inglaterra, Jorge III, assinaram uma convenção secreta que transferia a sede do Reino de Portugal para o Brasil. Neste documento, ficava estabelecido que a Inglaterra daria apoio militar a Portugal e que só reconheceria Dom João como herdeiro do trono português. Por sua parte, o governo português comprometeu-se em assinar um tratado comercial com a Inglaterra após fixar-se no Brasil. Já Bonaparte negociou o Tratado de Fontainebleau com os espanhóis. Este acordo permitia aos franceses atravessarem a Espanha para invadir Portugal. Em troca, o reino espanhol poderia se apoderar de um pedaço do território português. Uma vez que Dom João se negava a cumprir as ordens de Bonaparte, o imperador ordenou a ocupação do território português, ocorrida em novembro de 1807. Por isso, o príncipe regente Dom João determinou que toda a família real e a corte portuguesa fossem transferidas para o Brasil. Foram necessárias 8 naus, 3 fragatas, 3 brigues e 2 escunas para o transporte. Outros 4 navios da esquadra britânica acompanhavam a corte. Além disso, foram embarcados móveis, documentos, dinheiro, obras de arte e a Real Biblioteca. Enquanto a viagem ocorreu em condições insalubres e durou 54 dias até Salvador, onde a família real desembarcou no dia 22 de janeiro de 1808. Na capital baiana, a família real foi recebida com festas e ali permaneceram por mais de um mês. No período em que esteve na Bahia, o príncipe regente assinou o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas e criou a Escola de Cirurgia da Bahia. Com a abertura dos portos, o comércio que era praticado em Portugal foi transferido para o Brasil. Num primeiro momento, isto significava realizar o comércio com a Inglaterra. Desta maneira, terminou o Pacto Colonial, que estabelecia um monopólio comercial entre a metrópole e a colônia. No dia 26 de fevereiro, a corte deixou Salvador e partiu para o Rio de Janeiro, chegando ali em 8 de março de 1808. A transferência da família real contribuiu para significativas mudanças no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. A cidade se tornou a capital do Reino de Portugal e foram levantados novos edifícios públicos. Com a abertura dos portos, o comércio se diversificou, passando a oferecer serviços como de cabeleireiros, chapeleiros, modistas. Dom João criou instituições como Jardim Botânico, Real Fábrica de Pólvora, Banco do Brasil, Real Academia Militar. A arte, contudo, está entre os setores que mais recebeu impacto da transferência da corte. A Real Biblioteca de Portugal foi transferida integralmente de Lisboa para o Rio de Janeiro, em 1810. O acervo inicial, de 60 mil volumes, era composto por livros, mapas, manuscritos, estampas e medalhas, e foi a origem da atual Biblioteca Nacional.